drag está a ter um papel político muito forte. E nós falamos nos Estados Unidos da questão do RuPaul, falamos do Brasil da questão da Pablo Vittar e da Glória Groove. Nós estamos a falar de dois países que estão com um governo de uma direita bastante austera. Verdade. Hey guys, eu sou a Kai Rocha e bem-vindos a mais um episódio do The Pool Podcast. Este episódio é um bocado diferente dos outros. Todos sabemos a este ponto o sucesso que são programas televisivos e os atos musicais como o RuPaul Drag Race e o cantor Pablo Vittar. E aqui no The Pool quisemos abordar o transformismo e os shows e as drag queens para além daquilo que é retratado nos mídia. Portanto, para além do que é o fabuloso, o extravagante, o pizzazz das drag queens. Por isso convidámos o Pedro Simões, que, como poderão ver, é muito mais do que a sua personagem, a filha da mãe. Ele tem imensa história para contar e é muito interessante. Falámos de preconceito, da história do drag em Portugal e no mundo, e o quão pertinente é o transformismo na sociedade hoje em dia e na própria comunidade LGBT. Espero que gostem e até já! Quando tu explicas o que fazes, como é que é normalmente a reação das pessoas? Assim, Depende, não é? Eu vivo dentro de um casulo fechado. É um pouco estranho, porque eu, antes de mais, comecei dentro do espetáculo sempre. Eu cresci dentro do meio do espetáculo. Eu comecei a ter formação de dança, representação e de música desde os 8 anos. Portanto, sempre fez sentido. E quando eu fiz drag a primeira vez foi num espetáculo de teatro, foi num musical. Okay. Foi na Guela das Loucas de La Féria. Sim. Que todo o espetáculo é sobre transformismo. Exatamente, é sobre um cabaré, sim. em que a personagem principal, que é feita pelo Zé Raposo... Não é baseado naquele filme com o Robbie Williams? La Cage aux Folles, que é o francês, e depois tens a versão americana do Birdcage. Sim, exatamente. Sim. A personagem principal é um travesti que tem um cabaré, e todo o ensemble são os outros travestis desse cabaré. Eu era um dos bailarinos que fazia então uma das drags, e no final tínhamos uma homenagem a 4 grandes transformistas portuguesas. A Belle Dominique, que ficou muito conhecida pelo programa Minas e Armadilhas, a Ruth Briden, que é a nossa história de Romeu e Julieta à portuguesa no mundo drag, que quando infelizmente morreu depois de estar infectada com o vírus da SIDA, o namorado suicidou. Eu não conhecia essa história. Sim, o Carlos Castro escreveu um livro e tudo. E entretanto foi feito um filme baseado na história que se chama Morrer como Homem. Foi feito por outro drag que hoje em dia é a drag mais famosa do país, que é a Débora Cristal, o Fernando Santos. Já sei. E tínhamos quem mais? A Guida Scarlatti, que abriu o primeiro clube de drag em Portugal nos anos 70, que era o Scarlatti, e a personagem que eu fazia, que foi um ator que fez televisão, teatro, revista, trabalhou muito com o La Féria. Todo o espetáculo era em homenagem a ele. O nome masculino do travesti principal tinha o sobrenome dele, que era o José Manuel Rosado. E eu fiz a homenagem a esse travesti, que era a Lídia Barloff, que era muito burlesco, era aquele género de travesti quase clown, que usava balões para fazer mamas que rebentava no espetáculo, com confetes e não sei o quê. E eu tive muita visibilidade nessa altura dentro do universo drag em Portugal, porque ele era uma pessoa muito conhecida, e ele, pelo facto de ele não ser apenas drag e não estar só no submundo da noite gay, pelo facto de ele
dele ser uma figura pública durante os anos 80 e 90. As pessoas lembram-se muito dele do Sábado à Noite e da Grande Noite, do La Féria, que ele tinha personagens muito carismáticas como os Alentejanos e a assistente de camarim, a costureira do camarim que fazia com o João Baião. Sim. E que ele fazia sempre aquela coisa de maisinhas. Sim! E as pessoas conheciam tanto o público em geral como a comunidade artística como o universo LGBT em Portugal. E na altura as pessoas vinham falar muito comigo, as pessoas emocionavam-se muito. Lembro-me, o Fernando Santos e a Débora Cristal foi-me maquiar a primeira vez quando eu estava no Porto, porque ele tinha trabalhado com ele para me dar umas luzes de como fazer a maquiagem da Lídia. E na altura ele assistiu um ensaio, ainda sem roupa, sem nada. Eu estava a descer a escadaria. Nós tínhamos uma escadaria de 4 metros que fazíamos a descida na homenagem. Quando eu estava a descer, ele começou a chorar e disse: não, isto é impossível. Não, é o Rosado que está ali. Tipo, é o outro maluco que está ali. Sim. E aquilo foi muito forte. Mesmo a mãe dele não me quis conhecer, porque disse que ninguém estava a fazer. Era o filho dela que estava no palco. Foi uma coisa muito fora. Meu Deus, então a transformação estava mesmo tipo uncanny, não é? Eu tentei fazer o trabalho de construção de personagem com aquilo que nós chamamos que é o trabalho do método, que é de trabalhar a personagem através do que a rodeia e através do interior para o exterior e não ao contrário. Não criar um boneco, mas tentar perceber quem é aquela pessoa. E o Rosado era muito aquela história do palhaço triste, de que era o palhaço que estava no palco e que toda a gente ria com ele, mas que era uma pessoa muito solitária e que acabou por se suicidar. E era tentar trazer isto e perceber como levar aquele ar super efusivo e burlesco e muito apalhaçado que ele tinha no palco, como tornar isso real através de tudo o oposto que ele estava a viver por dentro. Sim. As pessoas gostaram muito e ganhei contacto com algumas drags, tanto no Porto como cá. Eu, na altura que estive a pesquisar, também ia muito aos espetáculos, ia para o camarim com elas, e mesmo estava, na altura ainda não era o Skype, era no MSN, com algumas aulas quando estavam a maquiar-se nos camarins. Quando eles estavam no Porto a ensaiar, eu entrava em contacto com as drags que fazem espetáculo no Finalmente. A Samantha Rox chegou a estar com a webcam ligada, a maquiar-se, em casa a ver, a aprender. Com as webcams antigas, ainda por cima. Sim. E a dizerem-me qual era o material que eu devia usar e dar dicas. E foram sempre muito, muito simpáticos e acolheram-me sempre muito bem. Talvez porque eu também mostrei sempre muito respeito. Porque a primeira vez que eu vi um espetáculo foi no Finalmente. Eu finalmente tem aquele lado antigo, tipo bafões, não sei o quê. Eu achei muita piada. Ou como é que no espaço mínimo se cria esta ilusão de espetáculo e grandiosidade antiga, porque eles têm muito aquela linha dos 40, 50. Sim, é verdade. E que tem muita piada. Então eu sempre mostrei muito respeito. Então as pessoas acolheram. E depois, quando acabei por fazer drag mesmo, criar uma personagem, também não foi muito por mim, foi porque fui convidado para fazer. E eu vejo como uma personagem e é feito com a personagem. As pessoas acabam por associar como eu faço teatro, as pessoas acabam por associar que é mais uma personagem. Nunca tive muito... As pessoas acham natural. Ainda para mais hoje em dia o drag está na moda. Agora está na moda. Sim, as pessoas quando penso que se fosse há uns anos e que eu dizia eu visto uma mulher para fazer um espetáculo, as pessoas iriam ficar tipo, mas isso é muito estranho. Mas acho que hoje em dia é a sério, mas conta mais, isso é giríssimo, não sei o que, já vi RuPaul, eu conheço Pablo Vittar e não sei o que. Há referências novas. Eu acho que hoje em dia há um grande fascínio pela questão do drag. E nós tentamos tanto na discoteca levar aquilo para o lado da animação, como eu pessoalmente tento também trazer algo de político e de sociológico e eu gosto de chocar um bocadinho. O meu drag tem barba, tem pelo no peito. Sim. Eu gosto de chocar um bocadinho
Porque acho que também é importante, mesmo pela questão de género, pelo quebrar barreiras e quebrar tabus. Os conceitos estéticos, sim. Etc. Não é? Sim. Não, é verdade que agora estamos numa época em que... eu estou-me a tentar lembrar do nome daquela vencedora do Festival da Eurovisão. Também tinha barba. Da Conchita Wurst. Conchita! Pronto, lá está. Quando de repente a Conchita aparece numa coisa que é... digamos que já é bastante campy, já por si, mas que tanto uma geração LGBT como as velhinhas do Alentejo que gostam muito de ver a Eurovisão. Sim. Quando de repente aparece e ganha, eu acho que deu uma mensagem do género: as coisas estão a mudar. Sim, mas ela não foi a primeira, porque sim. Houve eu estou a dizer o mais recente. Houve um concorrente da Ucrânia, alguns anos antes, quase 10 anos antes, que participou com a música do Lasha Tumbay, que era uma drag muito mais velha, tinha assim já uns 50 e tal anos, tinha uma roupa prateada, tinha uma estrela na cabeça, era uma coisa muito brega. Era muito kitsch mesmo. Sim. E na altura ficou em segundo ou terceiro lugar. É uma das músicas favoritas de sempre. Sim. Toca sempre todos os anos quando há festas de Eurovisão. Sim. Sim, o nome não é estranho, de facto. E o look que me estás a descrever também não. E tinha uns óculos assim muito grandes, quadrados. Sei. Depois tinha um capacete, tinha uma estrela na ponta. Eu acho que sim. Já sei quem. Depois eu deixo uma foto na descrição para as pessoas verem. Teve muito sucesso na altura. Ainda este ano foi um dos convidados para vir cá a Portugal. Acho que esteve mesmo na Praça do Comércio a fazer espetáculo. Portanto, tem uma grande força. Mas Eurovisão cada vez mais é o mundial de futebol para o público LGBT. Sim, digamos que sim. Para isso e para pessoas bêbadas no Reino Unido também. Porque eu vivi lá e de facto, pronto, cá em Portugal, a Eurovisão, pronto, ganhámos há 2 anos e vá lá ainda. Mas estavam completamente esquecidas. As pessoas não viviam a Eurovisão. Nada. Não. E de repente eu mudei-me para Londres e a quantidade de pessoas a dizer Eurovisão. Eu tipo, mas a Eurovisão aqui é uma coisa, it's a thing. E de facto aí é que me apercebi que as pessoas... Mas no Reino Unido eles tiveram uma rivalidade muito grande com a Irlanda. A Irlanda ganhou durante não sei quantos anos seguidos. Então eles criaram aquela rivalidade. Inclusive a Irlanda houve 2 anos que ganhou e que disse: nós não conseguimos fazer mais, não temos dinheiro para fazer cá. Então eles ganharam, mas não foram host. E depois, no mesmo ano em que ganham e que não são host, vão concorrer a outro país e ganham novamente. Ai, meu Deus. Já é mau, já assistimos. Não dá para mais. Mas assim, não queremos ganhar mais, não temos dinheiro para isto, é caro. Mas isso é algo... é engraçado porque, digamos que sempre que uma pessoa ou um país ganha a Eurovisão, está-se a assumir que ganha algum cash money, não é? Tem sempre um income do ESC, mas não é suficiente. O canal de televisão do país normalmente é um canal governamental. Sim, como nós temos a RTP, é que tem de bancar o resto. E não é só o espetáculo em si. Sim. Tudo que rodeia o espetáculo. Nós vimos pelo ano passado acolher os concorrentes dos países todos, é arranjar alojamento, é arranjar uma logística comida, toda. O marketing, é tipo uma Expo 98 outra vez. Mas sim, lá está. Eu pensava que era uma coisa que
lá está, era o campeonato do mundo de futebol para LGBT, mas não tinha noção que era uma coisa mais generalizada, mas isso é engraçado porque eu não conhecia essa história da rivalidade da Irlanda. Sim, eu aposto que eles andavam sempre tipo, por favor, não tenhas dinheiro. Mas nós também já nos estamos a adiantar um bocadinho. Pedro, sim. Queres-te apresentar? O meu nome é Pedro Simões. Sim. Tenho quase 33 anos, quase. Okay. Não pareces. Faço espetáculo como bailarino e como ator desde os 18, profissionalmente. Já fazia antes de forma amadora. Também enceno. E a filha da mãe nasceu há 4 anos, mais ou menos, no Tramps. Sim. Que é a discoteca onde eu trabalho como DJ há 9 anos. A filha da mãe é uma DJ drag com Barbie pelo no peito. Peito feito, sim. Ok. Portanto, tu entraste então no mundo das artes desde muito cedo, não é? Quando é que essa apetência para as artes começou a aparecer? Eu acho que foi muito natural. Eu lembro-me de, aos 4, 5 anos, quando estava ainda hoje no infantário, na pré-escola, de contarem histórias e eu chegar a casa e ter de recriar. Mas ao recriar as histórias eu tinha de fazer todas as personagens e não era só contar a história, era fazer toda a mise-en-scène necessária para envolver as pessoas, normalmente a minha mãe, naquela história. E mesmo os pais têm tanta paciência, a sério. Eu sei porque a quantidade de vezes que eu fiz espetáculos na sala dos meus pais e... Eu lembro-me de uma história qualquer que envolvia um pássaro e eu, para fazer o pássaro em cima da árvore, eu subia para cima do sofá, para as costas do sofá, e depois falava com uma raposa. Eu descia até cá abaixo, ao chão, e fazia de raposa. Era neste registro. Sim. E mesmo quando ia à praia, lembro-me de ir para a praia, para a costa, e de obrigar as pessoas a ouvirem-me a cantar, e no final obrigava as pessoas que estavam na praia a baterem palmas. Claro. E andava eu com a pá da praia a servir de microfone e a cantar. Sim. Muito bom. E depois comecei a ter formação. Nós mudámos de Lisboa para uma zona mais pequena, para Vieira de Leiria, que fica na zona da Marinha Grande, que é uma zona de praia. E, por incrível que pareça, eu tenho noção que se não tivesse feito esta mudança com 6 anos, não tinha tido a formação artística que tive. Porque era tudo muito pequeno e é tudo muito próximo. E eu tive a possibilidade de ter aulas de música, teatro e dança, porque era tudo na mesma rua. Okay. Eu saía de uma aula para outra e conseguia fazer várias coisas. E imagino que se tivesse estado em Lisboa, com as complicações de horários e com os horários da minha mãe, para me levar e ir buscar e não sei o quê, teria sido mais complicado. Porque a minha família que ficou cá nunca teve esse género de oportunidades. Era bem mais complicado. Eu lá tive aulas de canto, de flauta, de guitarra, de sintetizador, tive aulas de dança clássica, dança contemporânea, jazz e pop. Sim. Fazia parte do grupo de teatro infantil, fiz de tudo. Quando tinha 15 anos tirei mesmo o curso de formação de instrutor de hip-hop, comecei a dar aulas aos 16. Fazia assistência aos meus professores de dança para poder fazer mais aulas e não pagar tanto. E entretanto, quando saí do secundário, quando vim para a universidade, eu era completamente autossuficiente a nível financeiro. E fez muita confusão de deixar de trabalhar e voltar a estar entre aspas, às custas da minha mãe, para vir para a universidade. Fez-me um bocadinho de confusão na altura. Imagino. Sim. E depois continuei em formação. Fiz escola superior de dança. Na altura achei que dança era o mais correto porque há menos homens a dançar, logo haveria mais hipóteses de trabalho. E foi um erro muito grande. Então. Porque a minha paixão sempre foi o teatro e o facto de... Eu acho que
tenho tanto respeito à arte de representação que achava que não era capaz e que não era digno de. Sim. Então cortei um bocadinho o teatro por uns tempos e dediquei-me à dança. Mas ao longo do tempo, sempre que eu fui arranjando trabalho como bailarino, principalmente em teatro musical, acabava sempre por ganhar uma personagem que não era suposto eu ter, ou ir substituir um ator, e acabava sempre por dançar e representar também. E entretanto também tive problemas no joelho, tive de deixar de dançar. É o problema dos dançarinos, é sempre as articulações, sim. E entretanto acabei por ser sempre convidado como ator para vários projetos. Trabalhei também como contador de histórias. Não, que giro. E portanto o espetáculo faz parte de mim. Mesmo no pós-crise em que as pessoas deixaram de ir ao teatro, as companhias ficaram muito mais pequenas, eu tive de arranjar um trabalho diferente. Foi quando eu comecei a pôr música como DJ, porque quando dava aulas já naquela altura eu sempre trabalhei com música e com edição de música para criar as músicas para os espetáculos. E então agarrei nessa aptidão quase autodidata e levei para o live, para pôr música numa discoteca. Fui aprendendo com o tempo. Hoje em dia sou DJ mais antigo de Trams. Já estou há 9 anos lá. E passado algum tempo comecei a trabalhar também naquilo que as pessoas chamam de trabalho normal. Sim. Comecei a trabalhar num hostel, mas com a liberdade total para quando tenho projetos dentro da área, posso fazer uma pausa e fazer os meus projetos e depois voltar. Ainda hoje continuo lá, já estou lá há 5 anos. No hostel, mas ao longo destes 5 anos sempre tive trabalhos dentro da área, mas hoje em dia posso escolher aquilo que quero fazer. Posso escolher os projetos que realmente quero fazer, que me interessam, porque esse já não é o único income que tenho. Tenho várias coisas. Eu cheguei a ter 5 trabalhos ao mesmo tempo. Eu sou um bocadinho workaholic. Sim. Literalmente, já me percebi que há muita gente da nossa geração que também é. Eu acho que tem a ver com o facto de nós vivemos numa geração sem contrato. Eu nunca tive um contrato na minha vida, um contrato de trabalho. Eu sempre trabalhei como freelancer em todas as áreas. Recibos verdes power. E eu acho que o facto o risco de ficar sem um trabalho faz-te aglomerar outras coisas e vários projetos ao mesmo tempo e fazeres. E eu acho que esta geração que vem a seguir à minha, o pessoal com 22, 23, que já vem no pós-crise, já não tem esta noção de... Já são muito mais relaxados e já estão à procura novamente da história do contrato e do trabalhozinho e de uma coisa mais segura. Que eu acho que é incrível, só que eu não sei viver assim. Pois. Sim. Eu não consigo ficar preso a nada que seja durante muito tempo. Eu gosto de projetos e gosto de... o meu lado criativo pede sempre mais. Nós precisamos de conhecer outras pessoas e outras realidades e conhecer outros registros, porque isso também nos faz crescer. E o facto de eu fazer várias coisas diferentes, por exemplo, no hostel eu tiro muito proveito do facto de conhecer pessoas diferentes todos os dias. E de conversar com pessoas muito diferentes todos os dias. Temos muitos músicos de rua que ficam no hostel, temos muitas pessoas que no outro dia tivemos 2 músicos da Ana e Vitória, assim que se chamam, não é? Raparigas brasileiras. Sim. Eles vieram fazer concerto ao Coliseu. Era um concerto de 2 dias. Eles gostaram da cidade, quiseram ficar mais uma semana, como iam ter um espaço sem espetáculos e depois só iam voltar, penso que para a Irlanda. Na Irlanda a comunidade brasileira é gigante. E eles ficaram uma semana lá no hostel. Eu falei bastante com eles. Eles são amigos pessoais de músicos que eu adoro no Brasil. E é sempre algo positivo que vais buscar, mesmo de
o facto de estás a ser host de pessoas no hostel dá para trabalhar também a tua criatividade, a tua cultura, o facto de trocares ideias faz-te pensar de uma maneira diferente, faz-te questionares a forma como estás a fazer as coisas. Tudo isso é ótimo para crescer. Sim, dá-te diferentes experiências de vida, não é? Sim. Porque acho que muita gente que também está na chamada echo chamber, não é? Durante muito tempo, o facto de seguir uma certa rotina. E às vezes basta até só falar com a pessoa que está ao lado na paragem do autocarro para mudar um bocadinho o ponto de vista das coisas. É verdade, sim. Dentro deste percurso todo, falaste-me muito sobre a dança e depois sobre o teatro. O que é que te apelava nas duas coisas? Eu acho que eu cresci muito na dança e foquei-me muito na dança porque sempre fui levado nos braços dos professores e tudo mais. Era o único rapaz. Ok. Tá bem, então tinhas de estar sempre a levantar as meninas, era isso? Não só, mas fui as pessoas... Quando tens tipo 50 raparigas e um rapaz, tu queres manter aquele rapaz. A tua escola tem de ter um rapaz. E é ótimo que tenhas um aluno rapaz. E os professores tipo, vangloriam-se uns aos outros nos sítios mais pequenos. Hoje em dia há muito mais rapazes a dançar. Na altura não havia tanto. E os rapazes começavam muito mais tarde. Eu comecei a ter aulas de dança moderna. Dança moderna chama-se moderno, mas não é uma coisa contemporânea. A dança moderna é um estilo que vem logo a seguir ao estilo de dança clássica, que começou no início do século passado. Eu comecei a ter formação de dança moderna quando eu tinha 12 anos. Portanto, ainda havia tempo de moldar o corpo, ainda havia tempo de aprender. E eu acho que foi por isso que, como sempre fui tão puxado pelos professores para fazer mais e crescer, e sempre investiram tanto em mim, com aulas extras, horários extras. A minha professora de dança moderna levava-me para festivais e para semanas de dança noutras cidades, e eu ficava com ela durante uma semana, tipo, a ir passear pelo país para ir dançar com outros professores e ter outras experiências. Isso foi muito positivo. E eu achava que era fácil por isso. Porque... E acabei por cair neste facilitismo e perder um bocadinho para aquilo que eu realmente sempre gostei, que era o teatro. Mas depois voltei a encontrar o teatro quando já tinha 19, 20 anos. Porque eu sempre tive aulas de teatro, mesmo até ao secundário, até aos 18 anos. Depois, mesmo na Escola Superior de Dança, nós tínhamos a disciplina de representação. Portanto, eu nunca larguei o teatro. E quando comecei a dançar, foi em teatro. Foi como bailarino de espetáculos de teatro. Eu estreiei-me no Beijo na Boca, que era um espetáculo juvenil com os atores da New Wave, da Malhação, da Globo. Sim. E fiz a minha estreia. Eu costumo dizer que tive a carreira ao contrário de toda a gente, porque a minha estreia profissional foi nos Coliseus do Porto e de Lisboa. Uau. E depois vim a descer até ficar tipo um ano sem trabalho. e nunca fui a muitos castings, sempre fui muito convidado para as coisas, e eu fui muito mal habituado no início de carreira. Então por isso é que eu digo que fiz a carreira ao contrário. Sim. Hoje em dia tem de se batalhar muito mais para conseguir trabalho. Claro. Pois, eram outros tempos, o que também era o tempo das vacas gordas na altura. Sim, antes da crise financeira, as pessoas tinham-se habituado a ir ao teatro. As pessoas tinham-se habituado a pagar o seu bilhete de teatro para pagar pela arte. Hoje em dia, não. Os bilhetes baixaram muito de preço, não há tanta procura. As pessoas durante um grande período não foram de todo ao teatro, e reeducar o público é muito difícil. Sim. Daí eu, neste momento, fazer muito mais teatro infantil. Temos de educar desde a base. Sim, é verdade. Por ser o pepino, não é? Mas é engraçado porque, pelos vistos, então é uma coisa que se resume apenas ao teatro. Porque eu, por exemplo, quando eu vou a um concerto, aquilo está sempre cheio. Eu acho que a música é muito mais... toca muito mais nas pessoas.
eu acho que a música tens música mainstream, mas mesmo assim tu não tens assim tantos grupos e tantas bandas e tantos cantores mainstream como tens no outro país. Nosso país é muito pequenino. Sim. A venda de álbuns não dá realmente lucro. Mas isso é em lado nenhum agora. Sim. Também, não é? Portanto, o que dá realmente lucro são os concertos. E os concertos em Portugal, mesmo para alguma coisa muito mainstream, são muito poucos. Sim. Nós não... Mesmo falando de sucessos nacionais, como por exemplo um Tony Carreira, que é um sucesso nacional de grandes massas. Sim. Há que dar o crédito. Sim, gostemos ou não, mas é um sucesso nacional de grandes massas. Ele tem o quê? 2, 3 grandes concertos por ano. Sim. E depois faz aqueles concertos das terrinhas, concertos que são muito pequeninos, mas é só aí que dá para ir colher alguns frutos. E nós, infelizmente, como músicos, não sabemos investir no mercado internacional. Com o teatro, eu acho que ainda é pior. Porque nós temos um grande concorrente, que é a televisão. Sim. A nível de ficção, nós temos um grande concorrente, que é a televisão. E hoje em dia, com a TV por cabo, com vários canais só com ficção, como os canais de séries, com os serviços de streaming como a Netflix, as pessoas vão ver ficção em casa, vão clicar num botão e vão assistir. As pessoas já não têm de se deslocar ao teatro para ver ficção. O teatro cria uma experiência completamente diferente. E assim, eu estreio-me aos 18, portanto tenho já mais de 10 anos de carreira. E nestes 13 anos, 14, eu tenho apanhado muitas pessoas, muitas vezes já com 60 e 70 anos, que dizem: ai, meu menino, eu gostei tanto deste espetáculo. Foi a primeira vez que eu vim ao teatro. Uau! E eu fico... É incrível, tipo... e essas pessoas voltam. E voltam. Eu estive num projeto que era o Teatro Rápido, não sei se ouviste falar. Foi um espaço no Chiado, que esteve aberto durante 2 ou 3 anos, que eram peças de 15 minutos. Okay. E as pessoas podiam comprar o bilhete para ver uma peça, que era de 15 minutos, ou as 4 peças, que eram as 4 salas, e ver seguidas as 4 peças. Era sempre o mesmo tema abordado por encenadores e atores diferentes, e eram textos completamente diferentes. Mas havia um tema base. Isso fez... Eu conheci muita gente que começou a ir ao teatro desta forma. Porque não vão ver uma coisa maçuda de 2 horas ou de 3 horas. Sim. Não, vão ver 15 minutos. E essas pessoas que foi o público daquele espaço de peças de 15 minutos são as pessoas que hoje encontro no Teatro Nacional para ir ver um espetáculo, que encontro na revista, no Parque Meyer, a ver um espetáculo. E é o mesmo público. Eu acho que é isto. Nós temos de educar o público. Temos de fazer com que o público perceba que o teatro é uma ficção completamente diferente da ficção que vemos na televisão ou que vemos no cinema. É uma arte diferente. É representação, mas é uma outra coisa e uma outra forma de contar uma história. Na realidade, tudo é isso. Tudo é contar uma história. Pois. Seja a dançar, seja no teatro, seja no cinema. Há sempre uma narrativa. Mesmo que não haja uma narrativa linear, é uma mensagem a passar. Sim. E é sempre isto. E acho que nós, como humanos, gostamos de ouvir histórias. Sim. E mesmo na questão do drag, para mim é isso. Tem de haver uma história, tem de haver alguma coisa por trás. Não é só um homem vestido de mulher, uma mulher vestida de homem, ou uma mulher vestida de uma personagem feminina que é exagerada, porque as mulheres também podem fazer... podem ser drag queens e os homens também podem ser drag kings. Que as pessoas acho que não têm noção. Não é muito comum, muito menos em Portugal, mas sim. É uma coisa que é possível. E eu acho que tem a ver com isso. O público de teatro, não temos tanto público de teatro exatamente por isso. Mas na questão do drag é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo...
nesta altura que temos que o drag está na moda, o drag que está na moda é o drag do RuPaul. Pois. E as pessoas que gostam de drag dizem que percebem muito drag, mas é do que vem naquele programa específico. E aquele programa é apenas uma mostra do que existe. Exato, sim, E essas pessoas... Nós tivemos a Miss Cracker, que é uma drag queen da temporada anterior, da temporada 10 do RuPaul, esteve no nosso festival de verão no Tramps. Sim. E há um grupo muito ativo no Facebook de fãs de RuPaul's Drag Race em Portugal. Ok. E a maior parte dessas pessoas só conhece drag queens do RuPaul. E como a Miss Cracker veio ao Tramps, essas pessoas vieram ao Tramps. São pessoas que não são nosso público. Sim. Essas pessoas não ficaram impressionadas com a Miss Cracker. Porque Miss Cracker é Miss Cracker, elas já viram na televisão, estão a ver ao vivo, oh meu Deus, é giríssimo, porque é aquela pessoa que eu vejo na televisão, é como uma popstar. Sim. Estão a ver ao vivo. De repente encontras o João Baião. E, sim. Mas as pessoas ficaram muito impressionadas com aquilo que se faz na discoteca. E as pessoas estavam assim, oh meu Deus, vocês hoje estão fantásticos, vocês hoje... Não é hoje. É sempre. Todas as sextas-feiras nós temos isto. Sim. Nós não temos um espetáculo. Nós não temos números. Não fazemos aquele drag antigo e que é o que estas drag queens fazem quando vão fazer estas do RuPaul fazem quando vão fazer performance a discotecas, que é fazem um número, fazem 2 números. Não. Nós ali no Tramps damos, desde que começa até terminar, sempre em cima do palco, a improvisar, a tirar fotografias com as pessoas, a rir, a cair no chão, a dançar, a fazer lip sync, a cantar ao microfone, a dar cabo do joelho. E as pessoas não têm noção, porque as pessoas não vão e não veem. A maior parte das pessoas não sabe sequer que há assim tantos espetáculos de transformismo em Portugal como há. Sim. Mesmo em sítios mais pequenos. Há drag queens em todo lado. Pois, lá está. Elas andam aí, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu, se calhar, com o teatro, eu acho que há um certo preconceito com o próprio teatro em si, que é demasiado intelectual. Tipo, acho que as pessoas... Ok, há certas pessoas que... Esse preconceito existe dentro da comunidade artística também. Ok. Até porque se divide muito o que é teatro comercial e o que é teatro experimental ou de autor. O que normalmente as pessoas chamam de teatro sério. Que é uma expressão tipo... Teatro sério, ok. Primeiro, a ideia de que teatro comercial é mau, porque vende, porque tem público, não faz sentido, não é? E depois, porque esse teatro que é comercial e que tem público, sim, e que consegue sobreviver por si só, tem todo o mérito por isso, não é? E é uma forma das pessoas chegarem até ao teatro. Depois o chamado teatro sério, que muitas vezes sobrevive dos subsídios e dos apoios estatais, que não tem uma corrente pública, ou que tem uma corrente pública muito pequena, e normalmente é muito para o umbigo. E aí sim, eu percebo quando as pessoas dizem que é elitista e que não se compreende, mas eu penso que eu vivo muito entre 2 universos de artísticos. Fiz muito teatro musical, ou seja, muito teatro comercial. Faço teatro infantil, que é teatro comercial. Mas gosto muito do chamado teatro sério. E ainda próxima semana começo ensaios de um espetáculo com a encenação do Almano Sancho, que é super do teatro sério. Sim, não é? Sim. Que não é o Pedro que vai estar no espetáculo, mas sim a filha da mãe. Uau, ok. E mesmo dentro do meio artístico existe esta coisa de quem é do teatro comercial dizer que não, porque
que faz teatro sério é para o umbigo e que não quer saber. E quem é do teatro sério, entre aspas, diz que não, teatro comercial é kitsch, é mau e não... É tipo vender a alma ao diabo. Não é arte. Sim. Eu acho que temos a ganhar com os dois lados e que podemos fundir tudo e podemos ganhar com isso. Agora, fazer para que o público não perceba não me interessa. Isso foi uma grande discussão académica que eu tive na universidade. E que eu tinha professores que disseram, isso é muito bonito, agora faz de costas, mas se eu fizer de costas o público não vê. Não interessa. Interessa. O público pagou o bilhete, o público tem de perceber, o público tem de chegar ao final e tem de levar alguma coisa com ele. Ai não interessa. E academicamente é muito isto, não interessa, nós temos de fazer para nós. O público vem. E isto não me faz sentido. Pessoalmente não me faz sentido. Sim. Eu quando estou em cima do palco, quero dar alguma coisa ao público. Quero que o público leve alguma coisa para casa. Senão não me faz sentido. E se é para fazer para mim, faço em casa com o meu grupo de amigos que conhece as minhas referências. Exato. Sim. Não tenho de ensinar tudo ao público. Todos nós temos uma bagagem de referências que vêm connosco ao longo da vida, mas interessa-me que o público consiga compreender algo, não é? Seja um público que não vá ao teatro ou que não vá a um espetáculo de dança e que vai conseguir recolher 5% do geral, ou seja, um público que normalmente está habituado e que já tem referências de outros espetáculos e que consegue ter um entendimento maior do espetáculo no geral e que vá colher se calhar 95%. E 100% se calhar não é toda a gente que vai conseguir acolher, porque eu não consegui dar esses 5% ao público que eu achava que estava a dar. Mas acho que tem de haver para todas as pessoas, e eu acho que o grande espetáculo é aquele que tanto a senhora Josefina, que vem lá do interior do país para ver o espetáculo, como aquele senhor que tem cadeira cativa no Teatro Nacional, vão conseguir levar alguma coisa para casa. Sim. Gostem ou não gostem, mas levam alguma coisa para casa. Sim, e até podem levar coisas diferentes, não é? Exato. Sim. Da mesma maneira que olhar para um quadro. Alguém vai olhar para um quadro e dizer, é tão bonito. E alguém vai olhar para um quadro e dizer, acho super interessante porque isto reflete aquilo e aquilo. São perspectivas diferentes. São. Mas muitas vezes nós próprios tiramos perspectivas que os autores e os criadores não queriam dar. Sim. Portanto, sim. Isso foi engraçado porque quando eu fiz um bocadinho de jornalismo musical, fiz uma crítica a um álbum. E que depois eu entrevistei as pessoas que fizeram esse álbum. E eles disseram-se tipo, aprendi imenso com aquilo que tu escreveste. Eu, não. Pronto, esta foi a minha interpretação, não é? É uma das grandes também discussões que eu tive a nível do jornalismo em si, principalmente no que diz respeito a críticas de qualquer coisa, seja de próprios concertos ou de álbuns ou do que seja, é que porque é que as pessoas vão me dar ouvidos a mim? Portanto, estar-me a ter como uma opinião, não é? Exatamente, sim, é completamente subjetivo. Sim, mas isso parte logo do nosso ensino. Sim. Se nós virmos bem, eu sou de humanidades, e em português nós analisamos poesia como se fosse preto no branco, e isso faz muita confusão. Tive uma professora que quando ela chega a aula e diz assim, porque Pessoa queria dizer neste poema, Pessoa não sabia o que é que ele queria dizer. Exatamente a essência da poesia dele nem eu conheço a minha realidade por completo, porque eu quando saio de mim e me observo de fora, vejo várias coisas diferentes. Pessoa ortónimo diz isto, que ao ver-se fora que encontra coisas diferentes na sua realidade. Sim. Portanto, nem Pessoa sabia o que é que queria dizer, porque nós vamos estar a dizer porque o poeta queria dizer. Não. O que eu tiro daqui é isto. Sim. Cada pessoa tira uma coisa completamente diferente. A arte baseia-se em subjetividade, certo? Portanto,
E isso aplica-se também na literatura, e o facto de estarmos a aplicar a literatura como uma ciência exata. Sim. E não faz sentido aplicarmos a arte como uma ciência exata. A arte vive das sensações e do que transmite. E isso envolve tudo o que é artístico. Se não for isso, eu acho que não é arte. Eu às vezes dizer que não considero que todos os drags sejam artistas. Isso às vezes as pessoas levam um bocadinho a mal. Sim. Sim, porque o facto de vestir uma roupa e mexer a boca ao mesmo tempo que uma canção está a dar, por si só não é arte. Sim. Não, acho que tem de ser mais que isso. Tem de haver mais do que isso. Mesmo que seja entretenimento puro, penso que tem de haver mais do que isso. Porque senão estamos só a usar o trabalho de outra pessoa qualquer, neste caso o cantor e os produtores musicais e os músicos, e eu usá-lo para vender uma imagem, literalmente, e somente a imagem. Sim, sim. E eu gosto de achar que podemos dar mais do que isso ao público. De qual é que seria o maior preconceito sobre a cena drag? O maior preconceito? Sim. A primeira coisa que as pessoas assumem. Eu acho que as pessoas confundem bastante a questão do travesti com o transexual. Ok. E que se pode cruzar, como pode não se cruzar. E eu acho que durante muito tempo foi uma necessidade que houvesse este cruzamento. Porque tens muitos transexuais, principalmente no caso de homem para mulher, que durante o processo ou durante o facto de transexual é como a pessoa se sente. Exatamente, sim. Não tem de haver uma cirurgia, não tem de haver como se uma mudança. Mas o que acontece muitas vezes é que quando há uma mudança durante o processo em que as pessoas percebem claramente que porque isto percebe-se mais nos casos de homem para mulher do que nos casos de mulher para homem. Eu acho que visualmente é mais perceptível muitas vezes nos casos de homem para mulher. E durante esse período as pessoas muitas vezes não têm trabalho. E porque é estranho, porque o público não vai lidar bem, porque não pode haver um contacto direto com o público, porque uma empresa, se for mais conservadora, não vai aceitar, por imensos fatores. E durante muito tempo estas pessoas tiveram duas respostas possíveis. Ou faziam um espetáculo e fingiam que se estavam a mascarar de mulher, a vestir um papel feminino, quando não é, quando é o que as pessoas são, ou muitas vezes tinham de ir para a rua e trabalhar como prostitutas. Uau, ok. E porque nós acabamos porque é nesta realidade, e esquecemos muitas vezes disto, que aquelas pessoas durante bastante tempo ou para a vida inteira podem ser vistas de lado e é muito difícil arranjar um trabalho na sociedade, mesmo hoje em dia. E no passado, então, era ainda mais complicado. Completamente, sim. E eu acho que por isso existe esta confusão e existe esta ideia de que todo homem que se veste mulher quer ser mulher ou sente-se mulher. Ok. Que pode acontecer. Temos, por exemplo, em Portugal, uma transexual que é uma drag queen bastante conhecida, que é a Jenny LaRue, que é a nossa Whitney Houston portuguesa. Como temos também muitas pessoas que o seu processo de autoconhecimento e de autoaceitação também passa pelo drag. Eu conheço muitas meninas hoje em dia que, quando eram meninos e se assumiam para a sociedade como rapazes, começaram a fazer drag para se descobrirem, para experimentarem Sim, aquela coisa de será que... Eu acho que não é tanto o será que, mas não sei.
eu não gosto de pensar que as pessoas têm essa dúvida. Ok, sim. Eu gosto de pensar que as pessoas têm o conhecimento de si e que às vezes que se limitam e limitam as suas possibilidades pelos cânones sociais com que nos regimos. Sim. E eu acho que é uma forma de quebrar esses cânones aos poucos e de subir de graus até se encontrarem em si próprios. Pois. Sim, até porque lá está, um homem vestir-se de mulher até ainda é piada no carnaval, certo? Nós vivemos daqui a uma semana vamos ter as matrafonas de Torres, não é? Exatamente. e que é super engraçado porque essas matrafonas são é um estereótipo criado da masculinidade exagerada e portanto é outro lado completamente diferente. E o drag sempre existiu culturalmente desde a fase de até à final da Idade Média, em que só os homens é que faziam teatro e os papéis femininos eram feitos por homens. Eu lembro-me do teatro kabuki, o japonês. Sim, que ainda hoje as personagens são interpretadas sempre por homens. Mesmo no bailado clássico, nas grandes peças românticas, como o Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida... Sim. As bruxas são sempre feitas por homens. A sério? Os papéis grotescos são sempre feitos por homens. Engraçado, não sabia. E depois desta realidade nasce uma companhia de dança que se vai afirmar, uma companhia de dança clássica que é só feita por homens a fazer os papéis femininos. Eu acho que a questão drag existe na sociedade há muito tempo e das mais diversas formas. Mesmo nos circos itinerantes que existia, mesmo a questão do drag king, as mulheres barbudas que se vestiam de homens, mesmo socialmente, as mulheres que se adotavam uma personagem masculina para na sociedade conseguirem cargos de trabalho. Esta questão de género limitou muitas mulheres durante muito tempo e por outro lado fez com que os homens também tivessem a ocupar o lugar que podia ser de mulheres, por exemplo, no teatro. E trazer de algo que eu penso que era negativo, porque para mim era negativo, naquela altura só os homens poderem fazer teatro, e trazer para os nossos tempos, os nossos dias, de uma forma completamente diferente. Eu acho que é super positivo. Eu acho que o drag está a ter um papel político muito forte. E nós falamos nos Estados Unidos da questão do RuPaul, falamos do Brasil da questão da Pablo Vittar e da Glória Groove. Nós estamos a falar de dois países que estão com um governo de uma direita bastante austera. E o papel, eu acho que é uma chapada de luva branca, é dizer que sim, a comunidade LGBT existe, nós estamos aqui e estamos a entrar dentro das vossas casas todos os dias. E isto é muito importante que aconteça. É importante que o RuPaul, nesta altura, tenha passado de um canal fechado para uma VH1. É bastante importante. É importante que RuPaul Drag Race seja do conhecimento geral do público americano. E é importante que as pessoas vejam e digam assim: ok, só homens que se vestem de mulheres. É uma grande fantochada. É um reality show. Quantos queres? Sim, mas são pessoas reais e têm vida e têm as suas famílias e eu acho importante que eles realcem sempre a questão das famílias. No final das seasons tem sempre os familiares presentes, e as mães e os pais e os maridos. E é importante que nesta legislação de Trump
tínhamos ao mesmo tempo o RuPaul. Claro. E temos de ter um yin yang, senão não vai resultar. Balanço, não é? Da mesma maneira que com a questão de Bolsonaro e que no ano em que o Bolsonaro ganha as eleições, foi o ano em que a artista do ano foi a Pablo Vittar. Sim. Portanto, estas realidades coexistirem é importante, porque se não existisse o lado desta luva branca da comunidade LGBT, deste in your face, eu acho que os direitos LGBT ainda estavam piores do que estão hoje nesses dois países. Sim, é verdade. E nós cá em Portugal temos dado grandes passos a nível dos direitos LGBT. Não estamos a ter os mesmos problemas à escala, mas que... Knock on wood. Sim, espero que continue assim. Mas que... Mas é uma realidade que nós esquecemos. Nós vivemos dentro de uma grande urbe. Vivemos uma realidade que a realidade de Lisboa não é a mesma realidade de uma terrinha, de um sítio pequeno. Mas mesmo nos sítios pequenos, cada vez mais, eu fiquei surpreendido quando soube que havia na terra onde eu cresci, na Vieira, dentro da escola, existe uma comunidade LGBT com um grupo que se apoia, que se afirmam, que saem do armário com 12 anos. Isto era uma coisa completamente impensável para mim. É verdade. E é uma terra pequena. Mas mesmo hoje em dia, eu estava a dizer, eu durante algum tempo fui contador de histórias. Andei a passear pelas escolas do país a ler histórias às crianças. Desde crianças, desde os 4 anos até aos 12 anos. E mesmo nesses sítios, a questão de género é super exagerada. As meninas vestem cor-de-rosa, os meninos vestem azul, as meninas têm bolsas da Violeta e da Barbie. Os meninos têm os Hot Wheels. Sim, e está tudo muito... Ainda está assim. Ainda está assim. E eu abordei a questão com crianças do primeiro ciclo, quando houve um dia que estávamos à espera de outra escola e estávamos a fazer tempo, e eu perguntei... em modo engraçadinho, porque é que os meninos não vestiam a farda da escola? Eu assim, mas não há farda na escola? E eu assim, então, mas as meninas vieram todas com a camisola da Elsa, do Frozen. Todas as raparigas tinham uma camisola da Elsa. E eles disseram assim, não, a Elsa é para meninas. Eu perguntei, porquê? É um desenho animado da Disney, tipo, Frozen não tem de ser para meninas. Porquê que é para meninas? Porque as princesas da Disney são para meninas. Então, o que é para os meninos? Jogar à bola. Não há nenhuma menina que joga a bola. E as meninas levantaram todas o braço. E houve um rapaz que disse assim, e aquela menina ali, ninguém quer jogar a bola com ela, porque ela é melhor do que os rapazes todos. Então eu comecei a perguntar, então, o que é de menino, o que é de menina? Isso faz sentido, se calhar não faz sentido. E na altura estava em voga a série da Violeta, da Disney. Eles diziam, não, a Violeta é para meninas. Mas porquê? Porque a Violeta fala de namorados. Então, mas os namorados não são meninos com meninas que estão a namorar na série? São. Então porquê que é só de meninas? Não sei. E houve um rapaz assim, eu até gosto de ver a Violeta, mas eles fazem pouco de mim. E assim, mas não tem de ser para menino e para meninas. Quando eu tenho esta conversa, o pior não são as crianças, são os professores. Ficam a tremer. Ai meu Deus, o que é que vem daqui? Que depois vêm os pais. Sim. Mas mesmo com... Eu nunca tive... Eu sempre fui muito eu quando estou com as crianças. Na altura usava aquelas t-shirts compridas até aos joelhos. E eles perguntavam assim, porquê que tens um vestido se tu és um menino? Assim, eu não sou um menino, eu sou uma menina, mas tu tens barba. Apareceu-me hoje, eu não tinha. Eu brinco muito com esse género de coisas. E acho que são estas coisinhas pequeninas que fazem desmistificar a questão de género, estas regras sociais que não acho que sejam necessárias. Porque as crianças são crianças. Porquê é que temos de atribuir um género a uma criança? É verdade. Não há necessidade nenhuma. Era como no outro dia alguém dizia...
É muito perigoso um rapaz estar a brincar com bonecas. Já viram se ele cresce e depois toma conta dos filhos? Então, mas... Isso não é bom. Exato, é por aí. Vamos deixar de... As meninas só brigam com coisas de tarefas domésticas, como tomar conta de crianças e fazer comida. E os meninos só brigam com profissões e com coisas de ação. Não faz sentido nenhum. Vamos todos fazer tudo. É verdade, mas... A primeira vez que eu fiz drag eu tinha 5 anos. Foi por a birra de carnaval. Sim. Foi, a minha mãe tinha feito à mão uma roupinha de palhaço. Sim. E eu usei a roupinha de palhaço durante o dia e à noite íamos a uma festa, a um bailarico. E eu disse, então o que é que eu vou vestir agora à noite? Então vais vestir a roupinha de palhaço que a mãe fez. Mas eu já usei isso, as pessoas já me viram com isso, eu quero outra coisa. E a minha mãe não tinha mais nada, então vesti uma roupa dela, pôs-me uma saia justa que a mim ficava uma saia comprida, uma camisa que a mim ficava uma camisa gigante, pôs-me um totó, pôs-me um batom e eu fui com os óculos, eu dizia que estava mascarado de professora. E depois no meu primeiro ano da escola, quando nós íamos fazer um desfile de carnaval, e a minha mãe perguntou o que é que eu me queria mascarar. Eu disse que queria ir de empregada de uma casa. Ok. E a minha mãe disse, como assim? Andámos à procura de saltos altos. Uau, então mas espera, foi French made all the way? Sim. Uau! Só não tinha peruca. Mas em vez de usar aquelas coisinhas na cabeça que as empregadas usam, usámos aquelas pregas das cortinas antigas, dos cortinados, e pusemos na cabeça com um aventalzinho branco com renda. Uau! E ganhei, fiquei em primeiro lugar. Lá na terrinha. Muito bom, muito bom. Então, mas já que estamos agora nisto, a falar sobre isto, vamos falar da tua personagem, a filha da mãe. Então, tu, por acaso estavas-me a contar que tu e o teu namorado criaram juntos a personagem? Não, a filha da mãe foi criada pelo Trumps, é um produto do Trumps. Essa bela maternidade. Sim, não é? nós tínhamos no Trumps, durante muitos anos, tivemos à sexta-feira um espetáculo com música pop, que era um espetáculo, quase um espetáculo de cabaré, de cantor e bailarinos, que tinha como estrela principal a Vanessa Silva, e tinha vários bailarinos profissionais a fazer o espetáculo. E o espetáculo teve sempre muita força, mas com o tempo era um pouco mais do mesmo e as pessoas acabaram por perder a vontade, porque já não é uma novidade e deixámos de ter tanto público. Então precisámos de inovar. E o nosso diretor artístico, hoje em dia é também o gerente do Trumps, quis agarrar esta coisa do drag estar na moda há cerca de 4 ou 5 anos e de à sexta-feira fazer uma festa pop com a noite inteira com música pop, mas com drag queens. Na altura nós fomos ver muito a nossa identidade tuga e das matrafonas. Sim. Vamos pôr uma peruca daquela de fantasia, Sim. uma roupa pirosa da tia ou da mãe e vamos para o palco. E esta foi a base. Na altura nós tínhamos uma drag que ainda continua hoje, que é a Rebecca Bunny, o José Coelho, que vem do universo da moda e que sempre foi um pouco diferente e um pouco mais glamouroso nos seus looks e tudo mais. Na altura eu comecei com uma coisa muito andrógena, porque éramos uma dupla de DJs que nos chamávamos Banana Cromática. Sim. E a ideia era mesmo de ser uma coisa sem género ou bigénero, e daí vem a barba e vem tudo mais. Mas era a palhaçada total. Era vamos vestir fazer um vestido com papel de embrulho e vamos agarrar naquelas plástico com as bolinhas para proteger as coisas, aquelas bolinhas de rebentar que as pessoas eram, pôr à volta do corpo e está um vestido feito. E era muito assim. Com o tempo nós mudámos a primeira festa que hoje em dia temos novamente, chamava-se Dirty Pop. Passámos por um conceito diferente, que era o We Are Family, que tinha uma personagem drag
que era a mãe da Tisha, porque nós tivemos uma personagem drag que era a Tisha, que teve muito sucesso, e depois tivemos a mãe da Tisha, porque era uma drag que parecia que era mais velha e parecia que tinha todo um ar muito mais requintado. Sim. E a We Are Family era quase como a história desta senhora, a senhora de bem, com o seu mordomo. Sim. E que tinha uma sobrinha brasileira, que era a Diva, que era outra drag queen, que era muito pé de chinelo. Então criámos um enredo à volta disto. Sim. E foi aí que nasceu a Filha da Mãe. Nós começámos a criar uns episódios quase telenovela para promover as festas. Então nós tínhamos a Tisha, a mãe da Tisha e a filha da mãe da Tisha. Daí ser filha da mãe. Sim. De brincar com esta coisa de que deste nome tanto pode ser uma coisa muito positiva quando vimos algo muito positivo. Filha da mãe, que ele é tão bom. Ou uma coisa muito negativa quando filha da mãe que me magoei. Que é uma coisa que as pessoas mais velhas usam muito quando se magoam, quando alguma coisa corre mal. Então, agarrar neste nome que, lá está, é sem género, é uma coisa que toda a gente usa, filha da mãe, para tudo. E foi essa a ideia. Para às vezes eu costumo dizer que filha da mãe é a versão feminina de son of a bitch. Sim, é quase. E que nós usamos da mesma maneira. E normalmente nos espetáculos, quando eu tenho estrangeiros, eu digo que sempre que eu disser filha da mãe, eles têm de responder com son of a bitch. E resulta muito bem. Durante a Eurovisão este ano foi super giro. E a personagem cresceu assim. No início, quando mudámos de banana cromática para filha da mãe, eu ainda comecei a fazer drag sem barba, mais polido, mas não fazia sentido. Faz-me sentido o choque, faz-me sentido que as pessoas olhem e percebam que é um homem com roupa de mulher. E isto faz-me sentido. Faz-me sentido que criar interrogação nas pessoas. E eu achava que ia ser uma coisa muito mais chocante para as pessoas. Mas não é. Não é. Por exemplo, o ano passado, em 2018, em janeiro, a Filha da Mãe foi a capa da Agenda Cultural de Lisboa. Uau! Eles fizeram um tema agarrando a ideia da festa e da passagem de ano, um tema sobre as divas da noite de Lisboa. Era só sobre drag queens. E como a minha imagem era a imagem mais lá está direta de é um homem vestido de mulher, eu acabei por ter a Filha da Mãe na capa. Sim, não engana ninguém, não é? Tem barba, tem um vestido, tem barba. Sim, não é o que se costuma dizer que quando as drags são muito femininas não era fishy o suficiente para as pessoas acharem que era uma mulher. Sim. Não tem aquela coisa de o travesti que parece uma mulher feia ou é um homem vestido de mulher. Não tem essa coisa. Tem, é claramente um homem. E a resposta das pessoas foi muito normal. Nós temos sempre a agenda cultural no hostel e as pessoas chegavam e vinham e depois ficavam a olhar muito tempo e depois às vezes ficavam a olhar para mim assim, sim, sou eu na revista. Eles ficavam, não assim, sou eu. Eles ficam assim, isso é tão giro, não sei o quê, mas tu fazes drag, blá blá blá. Tipo, era um conversation starter, sim, não é? Sim. E não tive nenhuma resposta que não fosse positiva. Mesmo a minha avó guardou e mostrou às amigas todas no café. Sério? Então, mas isso é engraçadíssimo porque maioritariamente aliás, eu acho que se calhar até de uma forma algo errada, o drag está na moda. Temos agora drag queens como influenciadoras também. Temos RuPaul.
Mas eu acho que há sempre meios que procuram buscar sempre a parte do drama por trás da transformação. Sim. Tipo, o tabu, o facto de estar a lutar contra... Houve uma... Há uns meses houve uma reportagem da TVI, não sei se tu viste, que era sobre drag em Portugal. E foi exatamente... Eu deixei de ver à a TVI. Sim. Foi o sensacionalismo em cima do sensacionalismo. E na altura eu falei diretamente com o repórter e disse que não concordo com a forma como fizeste isto. Porque, lá está, era exatamente alimentar o público de escândalos porque primeiro fazia uma grande confusão com a questão de género. Okay. Tínhamos uma mãe a dizer o meu eu gosto muito que ele faça transformismo e acho muita piada, mas houve uma altura em que ele achava que era transexual e graças a Deus que não. Tínhamos coisas deste género. Isto não faz sentido passar isto em horário público, muito menos para o público-alvo que é aquele canal. Faz-me sentido abordar pela normalidade, pela igualdade, porque são pessoas normais, são pessoas iguais a todas as outras, são artistas que fazem um espetáculo. Ponto. Sim. Porque que se tem de falar sobre questões pessoais e sobre maus tratos e abandono e o bullying? Tudo isso já foi falado. Tudo isso nós já conhecemos. E tudo isso é o lado negativo. É a mesma coisa que a história do HIV. Sim. A comunidade gay, principalmente a comunidade masculina gay, sim. Passou do final dos anos 70 e dos anos 80 em que havia uma liberdade e havia um reconhecimento e havia uma naturalidade para o bicho-papão do HIV, que todos os gays vão morrer com HIV, todos os gays vão morrer com SIDA. Sim. E só se via o lado negativo e isso tornou-se num bicho-papão. Eu acho que a questão do bullying e da falta de aceitação acontece exatamente o mesmo. Joga-se tanta carta dentro das redes sociais, dentro da comunicação social, sobre o bullying e o lado negativo, que eu acho que muitos miúdos, e os casos de suicídio têm aumentado, e muitos miúdos têm medo disso. Nós temos de mostrar exatamente o oposto. Por muito que isso possa acontecer durante o teu crescimento, é uma realidade, é natural, é normal. E todos nós estamos aqui hoje em dia com famílias criadas, felizes, com empregos, com uma vida igual a todas as outras pessoas, porque é possível. Sim. E essa é a mensagem que eu acho que se deve passar. Gostas de fazer drag? Ótimo. Gostas de vestir roupa? Queres enverdar por aí? Ótimo. Há público para isso. As pessoas gostam disso. Há sítios onde tu possas fazer. Há formas em que o podes fazer. Porque falar sobre maus tratos e... Hoje em dia nem sequer é essa a realidade. Hoje em dia, exatamente, dentro dos sítios onde se faz drag, não é essa a realidade. Se nós andarmos para trás, a realidade já foi melhor, porque nos anos 80 havia tours de drag queens. Os travestis faziam tours pelo país. Iam às terrinhas fazer espetáculos nas terrinhas onde vão os cantores todos fazer. Iam a casas de strip e de prostituição fazer espetáculos. Como iam os cantores e como iam os comediantes. Tu tinhas travestis como a Débora Cristal a fazer o mesmo circuito que um Hermano José. Sim. Não, que uma Rita Ribeiro. Sim. O circuito era o mesmo. Eram artistas. Sim. Ponto. E tinha a ver com o glamour do antigo e dos anos 40 e 50 e a forma como se trazia. E depois, durante os anos 90, o drag voltou a ser afantochado e voltou a ser a palhaçada.
Nós temos essa referência em Portugal muito grande, como estávamos a falar há bocado, da Belle Dominique, do Minas e Armadilhas, Sim. que era visto como o palhaço do espetáculo. Sim, exato. Que nunca foi levado a sério. Apesar do senhor achar que sim, mas não. Mas porque ele próprio... que isso é? Ele próprio não se leva a sério. Nessa mesma reportagem, ele foi, no final, fazer o debate. E ele próprio disse assim, não, eu não acho bem que os homens andem de mão dada no meio da rua. Isso é incitar a que o público hétero veja a homossexualidade com maus olhos. Tudo isto é errado. Sim. Tipo, se a própria pessoa se vê assim, claro que o senhor já tem 60 e alguns anos, mas estamos a passar a mensagem errada. Não. Eu acho incrível a lógica de nós estamos aqui, nós existimos, nós fazemos isto. E o drag funciona dessa forma. É de mostrar ao público em geral que isto existe, que esta comunidade existe. É quase como... os drag queens são quase como... os porta-vozes ou as caras da comunidade LGBT. Okay. Funcionam muito, eu vejo muito assim. É uma forma de mostrar que esta realidade existe. Okay. E esta cultura existe. E é toda uma subcultura que existe desde o drag, o voguing, os ballrooms, a maior parte dos artistas mainstream vão buscar a cultura LGBT. Sim, sim. Não nos podemos esquecer que o grande sucesso da Madonna no início dos anos 90, com o Vogue, com o espetáculo de voguing, foi buscar os bailarinos todos aos ballrooms, foi buscar os bailarinos todos à comunidade LGBT. E usou esta subcultura. Sim. Da mesma maneira que quando as pessoas depois pensam que é só da revista, não é? E a maior parte das expressões, muito na moda, vai beber à comunidade LGBT. Ao longo das décadas, é uma subcultura como é a subcultura latino-americana que depois influencia modas e influencia música, a cultura. Como a comunidade afro-americana que influenciou várias coisas. Nós em Portugal temos exatamente o mesmo. Nós temos toda uma geração que vem das antigas colónias, que depois da independência que vêm para Portugal, muitas vezes por causa das guerras civis, e que influenciaram completamente a cultura portuguesa. Completamente, sim. Nós ouvimos Kuduro, ouvimos Kizomba. A nossa cultura portuguesa é completamente influenciada pelo Brasil e por África. O que é que se ouve mais nas rádios hoje em dia? É funk brasileiro, é música angolana. Nós damos tanto crédito às músicas cantadas em português dos outros países, como damos à música portuguesa cantada em português. Sim. Portanto, tudo isto influencia. Da mesma maneira que a comunidade LGBT tem influenciado. E o drag, hoje em dia, é mainstream. Mas nem sempre foi assim. Pois. Sim. Quando tu dizes que são quase como porta-voz, o que é que achas então que... Achas que faltava alguma coisa à própria comunidade LGBT para se chegar à frente? Ou é o facto de haver um shock factor mesmo muito visual que ajuda a atravessar essas barreiras? Eu acho que o choque visual faz com que seja uma chamada de atenção para que esta realidade existe. E depois todo o resto tem de ser mostrado. Mas eu acho que nós fazemos um bom trabalho em Portugal e principalmente em Lisboa. Por exemplo, a questão do Arraial Pride. O Pride em Lisboa é feito portas abertas,
em que toda a comunidade é convidada a participar, em que tu vês imensas famílias heteros com os seus filhos a passearem pelo espaço durante a tarde. É feito normalmente lado a lado com o Mundial Europeu, porque tem sempre um ecrã gigante a passar o Mundial Europeu lado a lado. Portanto, isto faz-me sentido. Faz-me sentido de mostrar, nós existimos, vocês são bem-vindos para experienciarem a nossa cultura. Da mesma maneira que a discoteca onde eu trabalho, o Tramps, o seu slogan durante muitos anos foi hetero-friendly. Sim. Porque no final dos anos 90, início do milénio, havia imenso aquela moda dos espaços serem gay-friendly. Sim. Então a resposta da discoteca foi exatamente a oposta, foi hetero-friendly. Toda a gente é bem-vinda, toda a gente, desde que venha com uma boa energia e com... Claro, que não venha ali para desromper muitas vezes tu tens... E foi falado a nível mundial até da questão das despedidas de solteira. As despedidas de solteira muitas vezes escolhem o espaço LGBT para passarem a despedida de solteira. Sim. Começou por ser pelo facto de as mulheres se sentirem mais confortáveis em espaços LGBT. Sim. Porque... não havia pessoas a atirarem-se elas. Exato. Sim. Mas é uma língua muito tenue quando acontece isso ou quando vão ao zoo para ver os macacos e atirarem amendoins. Okay. E sentires preconceito dentro do teu espaço não faz sentido. Eu acredito que o futuro seja para que não existam discotecas gays e que não existam espaços LGBT. Eu acho que o futuro é todos os espaços são para toda a gente. Exato, sim. Mas nós ainda temos necessidade de ter estes espaços para nós. Pois. Porque, por exemplo, normalmente eu costumo dizer que eu sou um tipo com muita sorte. Eu estou na rua e as pessoas... Eu acho que nunca fui vítima de preconceito social na rua. Nunca ninguém me apontou o dedo ou nunca... Não ouvi bocas. Mas também sei que eu não tenho o aspecto que as pessoas normalmente associam aos homens mais afeminados e que sejam mais magrinhos, ou que usem o cabelo comprido, ou que usem uma roupa mais extravagante na rua. Sim. Que têm todo o direito de o fazer e têm todo o direito de ser como são. Eu sei que eu não sou assim, mas e por isso eu não sofro tanto de preconceito, mas sei que aquelas pessoas sofrem de preconceito e não deviam sofrer. Sim. E então nós precisamos ainda deste espaço onde as pessoas se sintam confortáveis. Nós precisamos de um espaço em que eu possa ir com o meu namorado e que, se quiser dar um beijinho na boca, dou-lhe um beijinho na boca. E se quiser dar a mão, dou-lhe a mão. E se quiser dançar com ele, dance com ele. Ainda preciso de um espaço assim. Porque se eu for para o Urban Beach com o meu namorado de mão dada, se calhar vou ouvir bocas, se calhar as pessoas estão alcoolizadas e vão me tratar mal. Eu também não vou, não é? Digamos que, tirando mesmo... Digamos que eu também não iria para o Urban Beach. Não é um espaço que eu frequento, nem que frequentaria por nenhum motivo. Mas acho que não me iria sentir bem. Entretanto, o dono do Urban Beach está a arriscar-me da lista de contactos dele. Não, bem-vinda. Mas quem diz Urban Beach diz os sítios de maior aglomeração de pessoas. Aquilo que nós chamamos de discotecas hetero. As discotecas não são hetero, não é? Sim, mas está. Mas são aqueles sítios em que nós não nos vamos sentir tão confortáveis como... Por exemplo, no Lux, toda a gente se sente confortável. Seja hetero, seja gay. As pessoas estão confortáveis. Sim. Acho que nunca foi um impasse. É um espaço em que... Também porque esteve sempre muito ligado à parte mais artística. Porque vem já desde a cultura do frágil no bairro alto. E quando eles abriram o Lux já vinha muito, tinha festas LGBT inclusive. No Lux eu lembro-me das pessoas falarem de o cantinho gay. Sim. Porque era onde os gays estavam todos perto do DJ na cave. Eu lembro quando comecei a sair à noite com 18 ou 19 anos aqui em Lisboa, as pessoas diziam, não, mas pelo que se ali para aquele cantinho que é onde estão os gays.
Pensei, ok, engraçado. Há um espaço. Há um espaço. Sim. Mas depois tens outro espaço em que as pessoas não se sentem tão confortáveis. E eu acho que, então, em resposta a isso, ainda é necessário que haja espaços para que as pessoas se sintam confortáveis. E nesse espaço, então, é onde existe toda esta diversidade de animação com as drag queens e com tudo mais. Mas que eu acho que hoje em dia já há espaço nos espaços ditos heteros para que esta realidade também aconteça. Sim. Acho que se houvesse uma animação dentro dos espaços... Em Lisboa não existe muito isto dos go-go dancers e da animação nas discotecas. Nas discotecas gays é que ainda existe bastante. Mas num sítio que tenha go-go dancers, homens e mulheres... Talvez as discotecas mais viradas para as raves. Sim. Talvez. Mas uma drag queen funcionaria na boa e as pessoas levariam na boa da mesma maneira. Acho que as pessoas hoje em dia, por se ter tornado mainstream, acham mais normal existirem drag queens do que casais do mesmo sexo. Acho que hoje em dia as pessoas levam com mais naturalidade que um homem se vista de mulher ou que uma mulher se vista de homem do que sejam 2 homens ou 2 mulheres felizes e contentes há 5 ou 6 anos a viver juntos. Sim. Acho que o preconceito é maior com a sexualidade do que realmente com o drag e com a aparência. Sim. Pois, porque lá está, uma coisa não implica a outra, não é? Não. Pronto. Isso eu acho que é um preconceito também que existe bastante. Mas que eu acho que não conheço nenhum hétero que faça drag. Eu não conheço. Pessoalmente. Mas... Nós já tivemos... Mas estamos a falar de pessoas cisgênero, certo? Sim. Sim, ok. Eu não... Por exemplo, Pedro Bandeira fazia drag no Tramps como bailarino, mas que não era uma decisão dele, era uma decisão artística. No espetáculo vão todos vestir de mulher nesta cena. Okay. Ele fazia. Sim. E houve uma altura em que ele, por acaso, comentou que eu estou a ficar um pouco confuso comigo. Eu assim, mas como assim? É porque as pessoas dão muito mais valor artisticamente quando eu estou vestido de mulher do que quando eu sou Pedro Bandeira bailarino. Sim. E sim, eu percebo. Nós tivemos, por exemplo, o caso da Tisha, era feita pelo Filipe Albuquerque. E o público não tinha empatia com o Filipe enquanto Filipe, enquanto Tisha. E as pessoas sabiam que era a mesma pessoa. Sim. Enquanto Tisha tinha uma empatia gigante e as pessoas adoravam o personagem e tiravam fotografias e ele era basicamente o mestre de cerimónia das festas em que estava no público a tirar fotografias com as pessoas. E que resultava muito bem. E é muito estranho o facto das pessoas separarem. Os fãs da Filha da Mãe não são os fãs do DJ Pietro, que é o nome com que eu toco como DJ. Tenho públicos diferentes. Eu toco exatamente a mesma música. Ok. E tenho públicos completamente diferentes. Eu ia perguntar isso. Sim, tenho públicos completamente diferentes. Como Filha da Mãe, eu crio um set a pensar no espetáculo. No que é que as drag queens que estão em palco têm para dar ao público. Conhecendo cada uma delas, conhecendo cada género, como é que eles podem brilhar de forma a cativar o público. E crio uma espécie de espetáculo improvisado ao longo da noite. Porque eles estão sempre em palco. E essa gestão é um pouco feita pela música que eu toco. Como DJ Pietro, eu estou a pensar no público. Sim. Estou a pensar nas músicas que vão fazer o público dançar. Sim. Porque nós acabámos por perceber que tivemos de cortar e tudo alguns momentos demasiado fortes na noite, porque à sexta-feira com as drag queens nós tínhamos público que não se mexia, ficava literalmente só a olhar para o palco e não dançava, a filmar, fazer histórias. Sim. Sim. Somos uma discoteca, vivemos do consumo das sim, pessoas. Sim, não é um concerto, as pessoas têm de ir beber uns copinhos de vez em quando para nós fazermos dinheiro. Então temos de equilibrar o espetáculo, entre aspas, porque não é um espetáculo,
com os momentos para o público dançar e para o público estar na discoteca. Sim. Não é um espetáculo. Achas que, se calhar, isto sou eu agora que estás-me a falar sobre o facto de haver empatia pela personagem mais do que pela pessoa em si, isso também não será também com os atores, tipo, que não envolve a drag, portanto... Eu acho que quando existe uma personagem que é muito querida do público, no caso do teatro, isso pode acontecer. E as pessoas muitas vezes confundem. Nós temos o caso das telenovelas em que sim. os vilões, por norma, são muito confundidos e os atores são maltratados em praça pública. As pessoas confundem um pouco isso. Mas não sei, eu fui obrigado a criar obrigado, entre aspas, a criar uma página de Instagram da personagem, da filha da mãe. A filha da mãe tem o seu Instagram próprio. Sim. Porque a maior parte das pessoas que quer ver coisas da filha da mãe não quer ver a minha ida ao teatro, ou o quadro, ou o meu jantar com o meu namorado. Não é esse o interesse. Portanto, tive de criar uma página completamente diferente. E tenho pessoas que seguem as duas páginas, mas a maior parte das pessoas são completamente diferentes. Sim. E é um público completamente diferente. E eu trabalho há 9 anos no Tramps, e só há 4 anos é que existe a filha da mãe. Sim. E o público mais jovem não me reconhece. Engraçado. E acha que são pessoas diferentes. Sério? Sim. Pronto, ok. Há uma certa transformação, mas também não é. Não há uma ilusão completa, não é? Eu tenho barba e tudo mais, e eu acho eu acho que vivo da ilusão criada e do que as pessoas acreditam. Eu acho que o drag também faz com que as pessoas se sintam muito mais próximas. As pessoas tocam muito. Tocam, tipo, agarram e querem abraçar e querem dar beijinhos e querem... é uma relação muito mais física. As pessoas sentem-se mais próximas. Como é um boneco, como é uma personagem, as pessoas sentem mais próximas de nós. Acho que é isso. Da mesma maneira que... Não sei, se alguém estiver mascarado no carnaval, as pessoas também se sentem mais próximas e sentem que é mais fácil interagir uns com os outros. Menos inibições, não é? Porque o que está lá é a personagem, não és tu. Exato. Sim. Eu acho que às vezes é mau, porque as pessoas esquecem-se que há uma barreiras pessoa, né? e esquecem-se que tudo aquilo é um jogo, é um faz de conta, mas... E há pessoas que conhecem a filha da mãe, falam com a filha da mãe, que até mandam mensagens à filha da mãe no Instagram e que dizem que gostaram da noite, e gostaram disto, e gostaram daquilo, elogiam o look, aquele género de coisas, e que depois eu falo com elas quando estou à civil, na discoteca, e digo: olá, então tudo bem? Ontem estavas muito divertido, não sei o quê. E as pessoas dizem assim: quem és tu? Porque estava a falar comigo? Até conseguem perceber, às vezes é estranho. Mesmo pessoas... No outro dia foi uma rapariga, uma maquiadora, que ela conhece bem o meu namorado, conhece bem a personagem. Mas nunca tinha ligado que a personagem era eu, que era o namorado do meu namorado. Então, quando... eu cheguei à civil, ela ficou tipo: eu conheço a tua cara de algum lado. Sim, eu sou a filha da mãe. Sim. Não. Tu és o namorado do Guilherme? Assim, pois sou. Mas és a filha da mãe, mas a filha da mãe não é namorada do Guilherme. Eu costumo brincar a dizer que a filha da mãe é lésbica. Lésbica? Eu acho que sim. Não sei porquê, mas eu acho que há... Ou então é muito pansexual. Ok. That's fair. Explica-me lá, então, para quem nunca foi ao Tramps, o que é que entra lá e o que é que espera? Então, na Dirty Pop, nas festas de sexta-feira, que é quando tens só animação exclusivamente de drag queens,
Nós temos, neste momento, o drag cresceu bastante. Já não é aquela história da peruca de fantasia da roupa da mãe. E quase todas, não sei se não todas as drags que existem no Trumps foram criadas do Trumps. Ok. Não criadas de limpeza, atenção, foram criadas. Foram concebidas do Trumps. Foi uma criação do Trumps. Muitas simplesmente porque já queriam fazer drag e que experimentaram ali a primeira vez. Nós tivemos uma das festas, era a Pop Academy, que era exatamente para isso, para descobrir novas drags. Nós convidámos várias drags para virem experimentar. Eram as alunas da nossa academia, em que as drags da casa eram as professoras. Eu era a diretora da academia. Uau! No pressure. E iam experimentar uma noite. E tinham 2 noites, faziam 2 de cada vez, 2 vezes, e no final nós graduávamos algumas delas para passarem para a Pop University e serem novas drags da casa. O prémio era ficarem como drag residentes da casa. Sim. E daí nasceram 2 das drags que têm mais força hoje em dia, que são a Marshmallow, pelo José Elpidio, e Alexa Black, que é o Denis Correia, que é ator, que está no último ano da licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema. Sim. E que vem do universo do voguing e do ballroom. Sim. E que fizeram drag pela primeira vez no Trumps e que hoje em dia são das drags que são mais conhecidas pelos fãs de drag português. Depois temos também a Rebecca Bunny, que está desde o início. Sim. Temos o namorado do José Coelho, da Rebecca Bunny, que é a Lola Bunny, juntamente com o Marshmallow, que fazem a House of Bunnies. Sim. Uma house no universo de drag é quando várias drag queens trabalham em conjunto para melhorar o seu eu individual. Sim. Normalmente há uma drag mother, que é a mais antiga, neste caso é a Rebecca, que é a drag mother das outras 2. Sim. E depois temos também a Silvia Kuntz. A Silvia Kuntz também começou na Pop Academy, mas ela não foi graduada. Ok. Ela não passou para a Pop University. Na altura nós achámos que estivesse preparado. E o Pedro concorreu então a um concurso que já existe, já teve 2 edições, que se chama Miss Drag Lisboa. Sim, sim. É um concurso de pageant para drag queens que estão a começar. E ele foi o vencedor da primeira edição. E depois, algum tempo depois, foi convidado a fazer parte do elenco da casa. E já está connosco há 1 ano e qualquer coisa também. Sim. Depois temos mais quem? Temos Rebecca, a Lola, a Marge, são as House of Bunnies, a Alexa, que é o Denis, a Silvia, sim, e filha da mãe. Temos 6 drag queens neste momento no Trumps. E talvez daqui para a frente haja uma festa em que vamos tentar experimentar mais. Mas neste momento temos o Dirty Pop, em que a temática é mais ballroom. Explica-me o que é o ballroom? Eu sei o que é, sim, mas... O ballroom vem lá está, de uma subcultura nova-iorquina do público latino e africano, que afrodescendente, que do público LGBT e principalmente da comunidade trans, em que eram pessoas com poucas posses e que não tinham hipótese de ter a vida privilegiada dos homens brancos em Nova Iorque e que tinham desfiles por categorias. Normalmente as categorias tinham a ver com a realidade que eles não podiam ter no seu dia-a-dia. Categorias como executivo, e que iam vestidos de executivos, como categorias como schoolboy,
iam vestidos como universitários. Realidades que não eram possíveis, e isto vem desde os anos 70 e depois cresceu, e nos anos 80 tornou-se muito mais fashion, tornou-se muito mais dentro da realidade da moda. E era muito mais high fashion, muito mais parisiense, muitas vezes, porque a moda parisiense estava em voga nos anos 80. Então ganha uns contornos maiores. Daí nasce também o voguing. O voguing, que é um género de dança associado à runway, ao desfile de passarela. Que é uma forma de imitar as poses dos modelos nas revistas. Daí se chamar voguing, porque vem das poses que os modelos faziam na revista Vogue. E que cria um movimento a partir desse género de poses. Ficou muito conhecido nos anos 90, então, com a Madonna, com o seu Vogue, e com a tour toda que fez do Blonde Ambition, que era só com bailarinos de voguing. Normalmente, lá está, tem a história das casas, vem daqui, em que muitas das pessoas mais novas que participavam nestes ballrooms eram pessoas que eram expulsas de casa pelos pais, que não tinham de viver, muitos moravam na rua, e que normalmente uma pessoa desta realidade, desta cultura, acolhia essas pessoas numa casa. Daí se chamar house, porque era uma casa física em que as pessoas moravam juntas, e que a pessoa mais velha, ou a pessoa mais importante, ou a pessoa com mais força dentro da cultura artística de ballroom, era apelidada de mãe, fosse homem ou mulher. Ela era a mother. E tanto participavam homens como mulheres, como homens vestidos de mulheres, como trans. E depois, dentro da comunidade trans, principalmente de homem para mulher, havia categorias muito ligadas às pessoas que estavam mais femininas. Então, ou seja, participavam as pessoas que tinham mais operações plásticas, e de forma a tentar alcançar a realidade. Daí quase todas as categorias terminam com realness. É qualquer coisa realness. Tipo, chegar o mais próximo do real, mais próximo da verdade, inclusive da realidade feminina. Um homem que tinha passado para ser uma mulher trans, mais próximo da realidade feminina. Hoje em dia é completamente visto como uma coisa incorreta, mas acho que são passos que foram dados. Isto aconteceu nos anos 80, em que a maior parte das cirurgias eram feitas em sítios ilegais. E no caso, por exemplo, como estávamos a falar da Ruth Briden, que ela não sabia que estava infectada com HIV, e ela ficou doente e morreu exatamente por uma prótese mamária de silicone que colocou e que criou uma infecção. E ela não conseguiu sobreviver a uma infecção. E isto era uma realidade bastante constante, tanto lá como cá na Europa. Cá nós não tivemos ballrooms, não foi uma realidade muito nossa. Nós, no início dos ballrooms, vivíamos ainda ao final da ditadura. E depois, quando se dá o 25 de Abril, há uma revolução de liberdade generalizada, inclusive de uma liberdade sexual, de uma liberdade de imagem, e as casas de transformismo ganham muita força nessa altura. Mas era muito mais europeu, era muito mais pelo cabaré francês, pelo Moulin Rouge, pela realidade espanhola, dos cabarés Bafon, era muito mais por este lado. Pronto, mas estávamos então a falar no Trumps. Temos um desfile todos os dias, todas as sextas-feiras. Temos uma categoria todas as semanas. As pessoas que vão de acordo com essa categoria não pagam entrada. E têm a hipótese de desfilar na nossa runway, na nossa passarela, e de ganhar um prémio monetário. Uau! Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa, portanto não tem que ser já uma pessoa que já
esteja iniciada Não. Qualquer pessoa pode participar. Desde que, do momento em que vai dentro do tema, não paga entrada. E depois lá dentro nós escolhemos as pessoas que não dá para participar toda a gente. A maior parte das vezes até dá, porque não há assim tanta gente com coragem ainda para ir dentro dos temas. Os temas até têm sido bastante simples. Nós este último mês fizemos um mês de divas, portanto cada semana foi uma diva diferente. Fizemos a noite da Britney, a noite da Beyoncé, da Rihanna, da Lady Gaga, e agora vamos entrar no novo mês com categorias completamente diferentes, e todas as semanas há uma categoria nova que é lançada à meio da semana, e as pessoas podem se vestir de acordo com aquela categoria e representar a categoria para a passarela. E o que é que numa passarela elas têm que fazer? Têm que fazer lip syncing? Não. Desfilar, dançar, trocar de roupa, fazerem o que quiserem. Têm de sobressair e têm de mostrar que merecem o prémio. Portanto, até é uma coisa muito mais de atitude do que propriamente de... Sim. Ok. Isso é engraçado. Porque eu acho que a maior parte das pessoas pensa que é preciso, tipo, sei lá, isto é... A primeira coisa que me aparece na cabeça é preciso fazer uma espécie de malabarismo, tipo... Não, a maior parte das pessoas simplesmente desfila. Eu acho que estamos a dar passos tímidos ainda. Mas tivemos, por exemplo, uma noite em que teve a Lawler Self, que foi a vencedora do último Miss Drag Lisboa, e ela deu um espetáculo de voguing no palco. Ela é incrível fazer vogue. Mas... cada concorrente tem de ser fiel a si próprio. Eu acho que isso é o mais importante. Porque é isso que nós estamos a tentar mostrar. É que nós próprios somos importantes. E o que é importante é sermos realmente nós próprios. E acho que essa é a mensagem mais importante a passar. Sim. Tu, olhando para trás este percurso todo que tu fizeste, portanto, passando por teatro, contador de histórias, drag, DJ, agora a trabalhar num hostel. O que é que achas que te puxou até agora? O que é que me puxou? Sim. Eu acho que o que me puxou realmente é a vontade de dar. Eu normalmente digo que sou um contador de histórias ou um criador de memórias. Sim. E eu acho que é isso, é criar memórias para que os outros guardem. Não memórias para mim, mas que o público leve memórias. Eu trabalho muito para o público. Mesmo no hostel, nós estamos a pensar sempre nos nossos clientes. Eu trabalho muito para o público. O que é que o público vai levar? E quero sempre que seja uma experiência positiva. Penso que isso é o mais importante. Criar memórias. Sim. Tu, olhando para trás, também, continuando, não é? O que é que tu dirias a ti mesmo quando eras pequenino? Quando era pequenino? Sim. Não sei. Para viver mais. Para viver mais? Sim. Ter menos medo? Ou... Eu comecei a viver muito tarde. Eu fiquei muito focado na formação artística e o meu secundário foi de trabalho. Eu acho que por isso é que sou muito workaholic. Eu saía da escola, ia para os ensaios, ia dar aulas, ia ter aulas e trabalhei muito este lado. E quando cheguei à Escola Superior de Dança, como criador, eu não tinha nada para contar. Sim. E senti necessidade de viver para ter algo para contar. Sim. Senti necessidade de cair, de saber levantar sozinho. Sim. E acho que tive um percurso muito seguro até aos 18 anos. E não fiz aquelas tapalhadas que normalmente se faz durante a juventude. Portanto, fazer os erros mais cedo, não é? Sim. Okay. Não, isso é uma coisa que eu também costumo dizer. É tipo, eu gostava de ter feito os erros que fiz um bocadinho mais cedo, que era que assim já tinha aprendido a lição. Eu, como sou muito... tenho síndrome de Peter Pan. Tenho muito medo de crescer e sou uma criança gigante. Sim. Tenho... Porquê que tens medo de crescer?
Não sei, tenho medo que o tempo passe rápido. Tenho medo que tenha deixado muita coisa por fazer. Ok. Quero fazer mais e mais e mais. E... Se calhar é por aí que és a workaholic, não é por causa do... não sei, quero fazer mais coisas. E acho que este ano vai ser um ano para fazer coisas. Vai ser para fazer coisas? Sim, acho que sim. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, neste momento estou no Tramps todas as sextas-feiras, como filha da mãe. Sim. Como DJ Pietro alguns dos sábados. Sim. No próximo mês começo a ensaiar para o espetáculo do Elmano Sancho, que vai estrear no Teatro Carlos Alberto no Porto em maio e depois vai estar em Lisboa no próximo ano só, no Teatro Nacional. Portanto, em maio no Porto e depois em março de 2020 no Nacional em Lisboa. Ok. E o que mais? E estou a preparar um infantil também, encenar um infantil. Vamos começar ensaios logo mal acaba o espetáculo, a estreia do espetáculo do Elmano. Vamos estar a ensaiar um infantil para estrear em setembro, de uma adaptação do livro da Alice Vieira. E qual é? O Rei Tedinho. Sim. E vamos fazer mais o quê? E estou a preparar também um projeto para apresentar a canais de televisão, juntamente com o Arizara, que é um realizador que também trabalha no Trams como light jockey. Estamos a tentar preparar um projeto ligado à comunidade LGBT para tentar vender, alguém que queira comprar. Um projeto bastante interessante, em que eu acho que vai ter não só a colaboração do Pedro, mas também da filha da mãe. Ok, isso é interessante. Portanto, vamos ficar um bocadinho à espera, não é? Fica já aqui o teaser também. Pedro, muitíssimo obrigada. Obrigado. Eu tenho muitas mais perguntas para te fazer, mas eu acho que já estamos aqui a passar um bocadinho a nossa hora. Mas isto foi fantástico. Acho que esclareceste uma data de dúvidas. Obrigada por teres vindo. Obrigado eu. Hello! Espero que tenham gostado deste episódio. O Pedro pode ser encontrado no Facebook e a filha da mãe tem um Instagram e eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. Quanto a nós, já sabem, podemos ser contactados também pelo Facebook em The Pool Podcast e no e-mail poolpodcast@gmail.com. Eu também tenho um Instagram já agora, Kai Rocha, tudo junto. Estamos sempre dispostos para ouvir os vossos comentários, as sugestões, questões que possam vir a ter. A captação de som, edição e fotografia são feitos por José Garcia, no Estúdio Q. O jingle é da autoria de Miguel Nicolau. O logótipo e as lindas ilustrações dos nossos episódios são criados pela Joana Rolo. Espero que tenham gostado e até para a semana.